Olá, gente. Aqui é o professor Luiz trazendo algumas questões que vai envolver aqui temperatura de fusão, temperatura de ebulição, propriedades das substâncias puras e analisar o gráfico de uma substância pura. Nessa primeira questão, que foi cobrada no vestibular, está se perguntando qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias a temperatura de 50 graus Celsius. Tem aqui os 50 e você vai analisar qual é o estado físico dessas 5 substâncias, onde eu tenho a temperatura de fusão, TF, e a temperatura de ebulição, TE. A gente sabe que uma substância a uma certa temperatura vai estar no estado sólido quando ela está abaixo do seu ponto de fusão, da sua temperatura de fusão. Então, qualquer substância que esteja a uma temperatura abaixo da temperatura de fusão, ela está no estado sólido. Se ela estiver após, se uma substância estiver a uma temperatura após a temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, ela vai estar no estado gasoso. E entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, a uma certa temperatura, a substância se encontrará no estado líquido. Então você vai analisar essas 5 substâncias e verificar onde os 50 graus Celsius vai se encaixar aqui. Se ele vai estar antes da temperatura de fusão, se está depois da temperatura de ebulição ou se está entre a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, no caso aqui do clorofórmio, ele tem temperatura de fusão menos 63. Então, a 50 graus, eu já sei que o clorofórmio não é sólido, né? A temperatura de ebulição é 61 graus. Então, eu quero saber a 50. O 50 está antes da temperatura de ebulição. Então, não é gasoso. Então, vai sobrar o estado líquido. Então, o 50 a 50 graus, o clorofórmio se encontra no estado da matéria, né, no estado físico líquido, porque o 50 está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. O éter etílico a 50 graus Celsius está após a temperatura de ebulição. Então aqui eu já sei que o éter a 50 graus Celsius se encontra no estado gasoso. O etanol a 50 graus Celsius ele está no estado físico líquido, porque é após a temperatura de fusão e antes da temperatura de ebulição, que é 78 graus Celsius. O fenol também se encontra no estado líquido e o pentano se encontra no estado gasoso a 50 graus Celsius. Então está aí uma questão que vai envolver os 3 estados físicos da matéria e o conceito de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Para outra questão, questão de múltipla escolha, onde você vai analisar e verificar essas 3 propriedades: ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. São algumas constantes físicas que caracterizam uma substância pura. Então, toda substância pura apresentam essas propriedades, são propriedades físicas constantes, tá? Então ela vai apresentar propriedades constantes, propriedades físicas e químicas constantes, tá? Essas propriedades normalmente são densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, sempre tem o mesmo valor, tá? Então, por exemplo, a água ela tem temperatura de fusão 0 graus Celsius, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, de forma constante. Então, aqui ele está falando de uma substância pura. E para a gente finalizar, a gente tem essa questão onde você vai analisar o gráfico e responder ao encontrar a alternativa correta referente a esse gráfico. É um gráfico de uma substância pura. Não é o gráfico da água, né, do aquecimento da água, mas é um gráfico de uma substância pura, porque eu sei que é um gráfico que representa uma substância pura.
porque ela vai ter momentos, né, vai ter intervalos aqui em que a temperatura é constante, que é o caso aqui e é esse outro caso aqui. Esse valor aqui é o ponto de ebulição e esse aqui é o ponto de fusão, ele é constante. Analisando o gráfico, a gente percebe que antes do ponto de fusão, que é essa subida aqui, a substância se encontra no estado sólido apenas. No momento do ponto de fusão, ela se encontra no estado sólido mais o estado líquido. Após o ponto de fusão, após atingir a temperatura de fusão, ela se encontra apenas no estado líquido. Então aqui ela é líquida. Aqui ela é líquida mais gasosa, exatamente no ponto de ebulição. E depois dela ultrapassar o ponto de ebulição, ela é gasosa. Então o gráfico de uma substância pura sempre vai seguir essa ordem aqui. Se for um gráfico de aquecimento, sempre vai seguir essa ordem. Sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso, gasoso. No caso dessa substância, ela tem um ponto de fusão, que é o PF, ou TE, igual a 40 graus Celsius. E ela tem um ponto de ebulição, que está ali, igual a 60 graus Celsius. A temperatura de fusão é justamente do tempo de 1 minuto até o tempo de 3. O ponto de ebulição é no momento, no intervalo de 5 até 8 minutos, que é o valor onde é constante. Tá? Esse valor aqui é constante e esse outro valor aqui também é constante. Então vamos analisar a alternativa ou as alternativas e encontrar a correta. Na letra A ele diz que quando t igual a 2 minutos, que é esse tempo aqui, tem-se um sistema monofásico. Tá? Sistema monofásico que apresenta uma única fase. No caso aqui não. Em 2 minutos eu tenho duas fases, uma fase sólida e uma fase líquida. Onde você tem, por exemplo, se fosse o caso da água, seria o gelo, mas a água líquida. No caso aqui não. Então a letra A não é a resposta correta. Na letra B, no tempo igual a 4 minutos, que está aqui, ó, 4 minutos. Coexistem, não. No tempo igual a 4 minutos, se você subir até o gráfico, ele se encontra somente no estado líquido. Não tem fase sólida no tempo igual a 4. Só tem líquido. Então aqui também não é a resposta correta. Em t igual a 1, que é esse primeiro momento aqui, inicia-se a liquefação. Não. No t igual a 1, está começando a fundir, né? A fusão. Esse tempo aqui é a fusão, que é justamente a temperatura de fusão ou ponto de fusão. Então aqui também está errado. A substância tem um ponto de fusão igual a 40. Sim, a temperatura de fusão é justamente esse intervalo aqui de 1 até 3, é justamente 40. Então a letra D, por enquanto, é a resposta correta. E na letra E, no intervalo de 5 a 8, a substância encontra-se totalmente na fase do vapor. Não. De 5 até 8 minutos, ela está líquida mais gasosa. Então aqui ficou errado, porque ele diz que está totalmente na forma de vapor, que é um estado também que a gente pode se referir ao estado gasoso. Tá? Bem, essas daí foram as questões que a gente trouxe para vocês. E a gente volta aí numa próxima com mais algumas questões para a gente revisar alguns conceitos e trazer novos conceitos para vocês também, tá? Valeu, até a próxima.